Queridos, o Stalker agora está em uma escola. E o título da nossa palavra de hoje é Diferente. E daí? Queridos, nós vivemos num mundo que ele fala muito sobre diversidade, inclusão e tudo mais. Só que, infelizmente, falar nem sempre é viver. E muitas das vezes a gente vê o vídeo, né, da palavra trouxe aí dentro da história, né, que o Stalker propõe, mostrou algumas diferenças que a sociedade não aceita. É simplesmente um espelho daquilo que a sociedade tenta impor. Os rótulos. Se você não se adequa, você não é ninguém. Se você não está dentro do meu grupinho, você é o esquisito. Você é o diferente. Então, nem sempre aquilo que parece é. Normalmente as mesmas pessoas que falam que nós precisamos incluir a todos são as pessoas que rejeitam outras, simplesmente porque não fazem parte do grupo delas. Todo coração você não vai ser julgado por isso, mas quantos aqui já se sentiram de fora do grupinho, já se sentiram excluídos em algum momento da sua vida? Em algum grupo que você participa? Quantos? Quantos? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Fica com a mão levantada, fica com a mão levantada. Dá uma olhada ao seu redor. Dá uma olhada ao seu redor. Isso é uma amostragem, tá? Olha aí. Você não está sozinho. Pode abaixar. Desculpa. Eu mandei só levantar, né, gente? Perdão. Esse sentimento é muito mais comum do que você imagina. Porque a sociedade tenta impor algo sobre você. Que você tem que ser assim, você tem que ser dessa forma, você tem que ser isso. Se você pensa diferente de mim, você está automaticamente errado. E dependendo de quem é a pessoa e do quão influente ela é, além de você estar errado para ela ainda vai te passar por errado para outras pessoas. Nós não mudamos esse ambiente, porque esse ambiente é um ambiente do mundo. Nós resgatamos as pessoas para cá, para a presença de Deus. Por quê? Porque na presença de Deus tem espaço para todos. A palavra de Deus, ela é para todo mundo. Você tem alguma dúvida disso? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Você tem dúvida? A palavra de Deus é para todo mundo. Não importa quem você seja. Não importa aonde você esteja. Para pensar aí rapidinho. Faz uma reflexão aí. Antes disso, eu ia mandar você fechar o olho, mas deixa eu fazer aqui rapidinho uma enquete rápida. Vou sair da palavra 2 segundos. A gente falou do Arena Conference. Quantos aqui estavam no Arena Conference do ano passado? Gente, com empolgação, em nome de Jesus, quantos estavam? Glória a Deus. Qual foi o tema do ano passado? Qual foi o tema? Quem lembra? No Limits. E do ano retrasado? Quantos estavam? Levanta a mão. Quem lembra? Opa! Tivemos uma divergência aí. Isso! E quem estava nenhum passo atrás? Vocês estão velhos, hein?
gente já está falando de sempre. Ah, cara, agora vai fazer conta, né? 2020, 3 anos atrás a gente parou. E 2019, quem tava na conferência 2019? Quem lembra? Agora eu tô forçando, né? Qualquer coisa que vocês falarem eu aceito, que eu também não lembro. Se vocês estiverem errados, problema de vocês depois. Alguém lembra? Eu tenho tempo. Isso. 2018, quem tava? Tá raliando o povo, né? Qual foi? Ó. 17. De 16, tem gente que não era nem nascido nessa época. 2016, quem estava? Qual foi? Somos o povo da cruz. Ó, saiu, veio assertivo. 2015. Ixi, eu já vi as mãos baixando. Quem lembra? Ó, o menino está comprometido. Ele veio. 2014, quem estava? Mutatis Mundi. 2013. Ou décadas. 2012. Minha camisa não é de conferência. Perdi. 11. Você errou por um ano, irmão, mas tá bom. Eu não vou avançar mais, porque, né? Querido, a gente caminhou em 12 anos de conferências. Tivemos outras anteriores, que aí eu não lembro quando começou a conferência mesmo, que antes a gente tinha o congresso de carnaval. Foi a primeira, né? É isso mesmo, por isso que eu parei aqui. Opa, deixa eu parar que eu acho que foi aqui. Então, a gente está em conferência Arena Jovem desde 2011. E você faz parte dessa história. Mesmo você que entrou aqui hoje pela primeira vez. E eu quero saber quem é você, quem está aqui hoje pela primeira vez, nosso convidado. Sejam bem-vindos, né? Todos vocês bem-vindos. Primeira vez também? Primeira vez, bem-vinda. Daqui tem alguém? Daqui? Alguém? Primeira vez? Primeira vez? Seja bem-vinda. Não? Seja bem-vindo da mesma forma, em nome de Jesus. Bem-vinda, você. Mais alguém? Daqui? Thunder? Alguém? Aqui alguém? Glória a Deus. Todos vocês que estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Não vou te falar nada, não. Todos vocês que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. É uma honra ter você aqui conosco. E toda essa história chega até você também, de alguma forma, né? Você que está aqui, o nosso Arena, e por que eu viajei tanto, né? Estava falando da palavra, estava falando da diferença, estava falando da inclusão, estava falando disso, aí eu falei da conferência, aí cheguei no Arena, cheguei em vocês, estão aqui pela primeira vez, porque tudo isso, o Arena Jovem, quem está fazendo aniversário é o Arena, tá? Não é a conferência, só para deixar claro. A conferência por tabela, né? Mas o aniversário de 20 anos é do Arena. O Arena, que é esse culto, esse movimento que nós fazemos, ele se iniciou há 20 anos atrás. Quem aqui tem menos de 20 anos? Você não era nem nascido quando tinha começado isso. Pensa nisso.
Você não era nascido e a gente já estava pulando. Não a gente, que eu também não estava nessa época, tá? Eu também não estava. Não nessa época, eu vi um pouquinho depois. Mas a gente já estava aqui louvando a Deus de um jeito diferente. Então, por que eu quero que você pense isso? Não importa há quanto tempo você está aqui, se você chegou hoje, ou se você está aqui, só para me fazer uma enquete rápida. Eu me presto, né, o papel de passar vergonha. Quem está aqui, por acaso, tem alguém que está aqui há 20 anos? Não, mas não era aqui, né, mas na Sara. Ok. Levantou a mão um que não tem 10, mas amém, glória a Deus. Não tem 10 de idade. Então, beleza, então as duas. Mais de 17. Tem alguém aqui que estava antes? Vamos ser bem claro. Tem alguém aqui que estava antes de mim na igreja? Quem é dessa época? Jesus está vendo cada um dos que responder, tá? Jesus está vendo. Responde aí, atravessado, para você ver. Não, não é não, gente. Para. Deus está vendo isso aí tudo. Os engraçadinhos ele está notando, tá? E eu também. Não, gente, sério. O Flávio não estava antes de mim, não. Eu lembro do Flávio entrando. Eu trabalhei na revisão do Flávio. O revisão do Flávio foi o primeiro que eu trabalhei, pô. Não, então glória a Deus. Vamos lá. Por que eu estou falando isso? Para que eu me presto o papel, né? Porque não importa se você chegou aqui hoje pela primeira vez ou se você, assim como eu, está aqui há 17 anos. Esse ano faz 17 anos que eu estou aqui. E quase, cheguei 3 aninhos de diferença. Não importa quanto tempo você está aqui, você está entre alguma coisa durante esse meio tempo. A palavra de Deus te alcançou de alguma forma. E antes daqui, você estava em algum lugar. Você estava em algum lugar antes de ser alcançado pela palavra de Deus. Então, eu quero que você feche seus olhos rapidamente e você pense. Aonde você estava quando alguém te falou de Jesus pela primeira vez? Quem era você? Não precisa responder, só pensa. Aonde você estava? Quem era você? Como estava a sua vida? Quando alguém te falou de Deus pela primeira vez? Quando alguém te chamou para o Arena pela primeira vez? O que você estava vivendo? Como que estava a sua vida? E o que mudou de lá para cá? Pode abrir os seus olhos. Você pensou? Você conseguiu visualizar? Conseguiu? Gente, uma pergunta. Você conseguiu visualizar? Obrigado. Quando eu perguntar, você me responde em nome de Jesus, tá? Tá? Beleza. Eu vou ter que desenhar uma interrogação quando eu estiver perguntando. Vou ter que fazer uma tela de interrogação para o Dudu colocar ali atrás de mim. Querido, o que eu quero te mostrar é o seguinte. Provavelmente, nessa época que você veio para cá, você se considerava diferente, de alguma forma. E muitas pessoas também te consideravam diferentes, porque todos nós somos diferentes. É isso que eu quero que você entenda. Todos nós somos diferentes de alguma forma. Ou você é igual a alguém? Alguém aqui tem irmão gêmeo? Alguém tem? Alguém? Tem? Ótimo. Como é que você chama? André. Seu irmão gêmeo, ele é do parecido com você, eu esqueci o nome do... Idêntico, obrigado. É gêmeo idêntico. Vocês são diferentes? O jeito de vocês dois é diferente? Muito. Quem é mais para frente? Ele é mais expansivo.
Ele é mais para frente, ele é mais expansivo. Vocês gostam das mesmas coisas, exatamente as mesmas coisas. Tudo. Não tem nada que ele gosta que é diferente do que você gosta. Hã? Não entendi. Mas tem diferença. Tem diferença. Queridos, todo mundo tem uma diferença. Pode ser gêmeo idêntico, pode ser o que for. Todos, é isso que eu quero que você entenda. Todos são diferentes de alguma forma. Não importa como, mas todos são diferentes. Teve uma vez que o que eu tive de discípulo que era gêmea era brincadeira. Tinha umas 3 duplas de gêmea comigo. Todas gêmeas idênticas. No começo era uma dificuldade, né? Aí você apela para algumas coisas mais genéricas, né? E aí, querida, tudo bem? Eu não sei com qual das duas que eu estou falando. E aí, querida, tudo bem, tal. Aí depois você vai aprendendo, você vai convivendo. Tinha hora que elas falavam comigo no telefone do pai. Eu sabia quem era quem. Sem falar, eu sabia quem era quem. Sei até hoje, na verdade. Até hoje, quando a gente conversa, quando a gente fala, a gente encontra, eu sei quem é quem. Por quê? Todas as pessoas, no fundo, são diferentes. Não tem ninguém igual. Graças a Deus. Pensa agora se você conhecesse alguém idêntico a você e você convivesse com ela o tempo todo. Melhor não, né? Você ia ser feliz dessa forma? Se não, querido, fica a dica aí, ó. Fica a dica. Se você não consegue ser feliz convivendo com alguém parecido com você o tempo todo, fica a dica aí de quem está muito perto de você, tá? Fica a dica. Mas não é sobre isso que eu vou pregar, só aproveitei o momento. O que eu quero te falar é o seguinte: o reino de Deus tem espaço para todo mundo. Não importa cor, não importa o sexo, não importa a nacionalidade, não importa de onde veio, não importa bens, posse, nada, não importa nada. O reino de Deus, ele foi feito para atrair você. Se alguma coisa sua tiver de ser mudada, Deus vai te mostrando isso aos poucos. Ninguém pode chegar para você e falar que você é inadequado, porque você não é. Você não é inadequado. Não é o seu cabelo que vai fazer a diferença na vida das outras pessoas, por mais que muitas pessoas hoje digam, né? Não é o quanto de pessoas você conhece, não é a música, o estilo de música que você gosta. Nada disso, nada disso. Então, entenda que o reino de Deus é para todo mundo. Amém? Você chegou aqui de uma forma, que Deus é tão maravilhoso, que você chegou aqui de uma forma, mas Ele te ama tanto que Ele melhora a sua vida. Essa é a diferença do reino de Deus. Ele vai melhorar você. Ele vai transformando você para melhor. Porque Ele vai trabalhando em sua vida. E isso é na vida de todo mundo. De todo mundo. Pô, e Deus está trabalhando. Vamos lá, pelo menos aqui hoje eu sou o que está aqui há mais tempo. Se bem que as meninas chegaram antes de mim, mas era bem criancinha, né? Mas se você está aqui, é porque Deus está agindo na sua vida e está transformando você de alguma forma.
De alguma forma, Deus está transformando você todos os dias. Eu também, todos os dias. Todos os dias nós somos transformados pela palavra de Deus. E isso não é para se adequar à vontade de pessoas, e sim para se adequar àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus, quando nos criou, vamos lá, a velha historinha de que todas as vezes que eu prego, eu falo isso, a mesma coisa. Deus, quando te criou, Ele te fez único, Ele colocou suas características, Ele fez tudo lá. Fulano vai ser assim e tal, vai nascer nessa família assim e tal, e ele vai ter essa característica, e ele vai ser dessa forma, e vai ser assim. Tudo isso, Deus já separou para você. Ele te colocou na sua família. Sabe quando você para e pensa, eu não sei, e pode ser que você já tenha pensado isso, eu já pensei, mas eu não sei o que é que eu estou fazendo nessa casa, nessa família que Deus me colocou. Hoje eu sei, eu sou extremamente grato a tudo aquilo que Deus fez na minha vida, tudo aquilo que Deus fez na minha família e aquilo que os meus familiares, principalmente minha mãe, fez comigo. Todas as vezes que eu ficava extremamente revoltado, é porque ela estava me ensinando uma coisa, limite. Que eu, para não ter, é 2 palitos. E aí ela me ensinou a ter limite. Todas as vezes que ela me chamou a atenção por falta de limite, eu ficava revoltado e saía batendo porta de quarto. Mas eu também não posso fazer nada. Não sei se isso já aconteceu alguma vez na sua casa. Mas eu também não posso fazer nada. Tudo que eu faço está errado. A culpa é sempre minha. Deixa eu te falar uma coisa. 90% é. A culpa realmente é sua. Mas eu não estou te falando isso para te pesar. Eu estou te falando isso porque, na verdade, elas estão te ensinando. E eu só dei valor para isso muito tempo depois. Hoje, eu sou pai. Hoje eu estou do outro lado. Tem hora que eu olho, Deus, obrigado por ter me ensinado o limite de uma forma diferente. Que se fosse da minha forma, Jesus. Para quem não sabe, eu já tinha começado a faculdade de geografia uma vez. Fui inventar a primeira faculdade que eu fui fazer. Quando eu saí da escola, eu passei para geografia. E eu queria fazer o curso. E, cara, eu queria dar aula. E eu falei, pô, eu gosto desse negócio. E eu comecei a estudar. E aí eu comecei a pensar algumas coisas. Tinha uma matéria que falava, né, sobre como que era o dar aula. A gente tinha essas coisas para poder dar aula e tal. Eu comecei a lembrar como que eu era em sala de aula. Dito isso, eu desisti da faculdade, porque cara, se eu pegar um aluno igual eu fui, eu não sei se vai dar certo. Não vai rolar. Então, todas as coisas que Deus foi fazendo na minha vida foi para me ensinar, assim como para você também. Todas as situações, elas existem para te ensinar. Agora, você não tem que ser diferente para poder agradar a ninguém. Você não tem que ser diferente de quem você é para poder agradar as pessoas. Você não precisa agradar as pessoas pelo seu jeito. Você não precisa comprar e mendigar a atenção dos outros. De forma nenhuma. Quando eu comecei a beber para participar da turminha da galera que bebia. E para mim isso fazia sentido. Pô, todo mundo bebe? Vou beber também. Aí teve uma noite que eu gastei muito dinheiro, mas muito dinheiro. E ninguém tava nem aí com isso. E eu parei, o quê? Nunca mais eu vou beber na minha vida, eu não preciso disso. Eu percebi isso, antes de entrar na igreja, eu já tinha percebido isso, eu não preciso disso.
E aí, a partir daquele momento, eu parei, cara, eu não preciso mendigar a atenção dos outros. Eu não preciso. Só que ainda tinha um vazio dentro de mim. E normalmente esse vazio, você tenta preencher ele de várias formas. Você tenta procurar um lugar que você se adeque, uma turma. Você tenta várias coisas. Tem várias pessoas que, para preencher esse vazio, recorrem a drogas. Tem várias pessoas que recorrem à bebida. Relacionamentos, vários relacionamentos. Quando eu falo relacionamento, não necessariamente pode ser um namoro, pode ser um... O ficar é um relacionamento. Relacionamento mínimo ali. Mas é um relacionamento. E aí vai para um lugar e fica com uma, com duas, com três, com quatro, com cinco, com seis. Nossa, isso não existe. Existe, querido, existe. E muito disso é para tentar preencher um vazio que a pessoa tem. Só que deixa eu te falar uma coisa, e é a coisa mais batida do mundo, mas é uma realidade, esse vazio é do tamanho de Deus na sua vida. É por isso que você não consegue preencher com as coisas de fora. Você não consegue dar o lugar de Deus para outras coisas. Você não consegue. O lugar de Deus, ele é de Deus. Não tem jeito de você mudar isso. Não tem jeito de você viver em outra realidade. Agora, Deus, ele te fez diferente por um motivo. Abre sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 12, 12. 1 Coríntios 12, 12. A gente vai ler os versículos 12, 13 e 14. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, gregos, servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O corpo de Cristo cresce na nossa diferença. Aquilo que você é bom, você vai agregar de alguma forma. Deus, ele vai usar os seus, ele vai potencializar as suas qualidades, me fugiu a palavra, glória a Deus, as suas qualidades, as suas características, para que o reino cresça. Tem espaço para todos. Quer que eu te mostre uma coisa óbvia que aconteceu no nosso culto aqui hoje, na hora que eu estava ministrando? Cheguei no Paulo, volta nessa música, que ele cresça, e eu comecei a ministrar em cima dela. Por que eu não cantei junto com ele? Eu estava com o microfone na mão, eu estava no altar, eu sei a letra da música, por que eu não cantei? Quem sabe? Porque eu tenho bom senso, essa é uma das minhas qualidades. Cantar já não é. Cara, horrível. Eu canto mal, se precisar, numa necessidade extrema, não tem ninguém, o microfone, assim, se for questão de microfone, eu dou meu microfone pro Paulo cantar, que não sei esse é o problema. Mas sei lá, o menino engasgou, ninguém consegue, parou tudo. Eu vou ministrar? Eu vou porque eu não corro também. Vai ser bom? Não. Eu sei disso. Vamos fazer o grito da equipe. Toda vez que a gente está preparando os gritos, eu vou lá atrás, eu pego o bumbo, aí eu chamo ou o Joe ou o Gabriel, entrego na mão deles e vou sair para puxar o grito com a galera. Por que eu não toco? Porque eu não sou dotado de nenhum talento musical no momento.
E eu tenho bom senso. Mas eu tenho 2 bateristas perto de mim. E aí? Todos nós somos úteis em algum lugar. Todos nós somos úteis de uma forma. As características, as qualidades que Deus deu para você, é para você usar em algum lugar. De alguma forma. Igual. Quem cuida da mídia, eu cuido do audiovisual. Beleza. Vídeo, esses negócios. Cara, eu gosto disso. Eu gosto dessas coisas. Mas eu não cuido da mídia. Quem faz as nossas postagens, quem cuida das nossas postagens é a Elis. Por que é ela e não sou eu? Eu tenho acesso, eu tenho o mesmo acesso que ela. Mas por que eu não posto e ela posta? Porque se você entrar no meu Insta pessoal, provavelmente a última postagem deve ter sido, cara, não lembro, outubro, setembro. E assim, se eu fiz umas 3 postagens o ano passado inteiro, foi muito. Aí pensa, alguém vai cuidar da mídia. Você acha que... Aí, vamos lá, vamos ver, quem gosta dessas coisas. O meu nome, ele não entra nem na mesa de quem está pensando nisso. Mas tem gente que gosta. Tem gente que gosta, tem gente que faz, e faz muito bem. Por quê? Nós somos dotados de qualidades, de características diferentes. Todos nós somos diferentes. Mas eu não sou bom em nada. Querido, eu duvido. Se Deus te fez, eu sei de uma coisa, Ele não te fez para sofrer. Ele não te fez errado. Ele não errou quando Ele te fez. Opa, peraí. Acabou as qualidades, vou colocar só defeito aqui. O estoque de qualidade acabou. Vou colocar só defeito. Isso não existe. Isso não existe. Se você não sabe ainda naquilo que você é bom, se você ainda não sabe as suas qualidades, é porque você ainda não se conhece direito. E tudo bem, você vai ter o seu tempo para isso. Mas qualidades você tem. Você é bom em alguma coisa, sim. E você é precioso nisso que você é bom. Deus tem um chamado para todos nós. Você não foi criado por acaso. Não foi Deus estava sem nada para fazer, ligou a televisão e não estava passando nada de interessante. Vou criar alguém. Não foi assim que isso aconteceu. Não foi, tô de bobeira aqui, tô deitado numa rede, sem nada para fazer. Vou fazer alguém. Vou criar alguém. Você não foi criado por acaso. Você tem um chamado especial que é seu. E você pode até ainda não saber qual que é esse chamado, mas ele existe. Você vai saber. Deus vai te revelar esse chamado. E tem a ver com as suas características. Por quê? O nosso Deus, além de não ser à toa, Ele é inteligente, Ele é esperto. Ele não vai te fazer com características diferentes daquilo que é o seu chamado. Já fica a dica aí para você descobrir o seu chamado. Quando eu não tenho nenhum talento musical, eu já sei que eu não fui chamado para o louvor. Fica a dica. Tem uns que pode aprimorar o talento, tá, querido? Você pode fazer aula, você pode aprimorar, você pode aprender. Nada é inalcançável. Mas tem algumas coisas que são mais difíceis, obviamente. Mas entenda que você tem o seu chamado e você é importante na sua diferença. Não importa o quão diferente você é dos outros. Você é importante. Você é importante. Amém? Então, entenda que todos nós somos diferentes, sim, com um propósito.
Vamos agora para o Antigo Testamento. 1 Samuel 16, 7. Abre sua Bíblia em 1 Samuel 16, 7. Você que estiver com a Bíblia, abre. Se você não tiver, você pode acompanhar conosco aqui no telão. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Esse momento, deixa o versículo para mim, não tira. Esse momento, Deus tinha mandado Samuel, que era um profeta, ungir um novo rei de Israel. Quem era esse rei? Quem era esse rei? Davi. Isso mesmo. Só que Davi, não sei se você está lembrado da história, Davi tinha alguns irmãos. Poucos, era pouca gente. Não tinha muita, televisão nessa época. Agora eu até esqueci, era 7 ou 8. Davi era o 7º, ou era o 8º? 7º, né? Tô viajando, não. Davi era o 7º. Ninguém me confirma. Obrigado, não fui só eu, foi um delírio coletivo. Alguém me confirma. 7º. Gente, alguém, em nome de Jesus. Quantos irmãos tinha Davi? Não, 8 irmãos não era. Ele tinha 7 irmãos. Ele era o 8º. Obrigado. Essa era a minha dúvida. Agora eu viajei. Vocês acham que é fácil estar aqui em cima também? Tem hora que a gente esquece algumas coisas. Então, pensa no seguinte. Você tem 7 irmãos mais velhos que você. Quantos aqui tem irmãos? Fica com a mão levantada. Mantenha a mão levantada. Você vai abaixar a mão quem for o mais velho. Mantenha a mão levantada quem tiver irmão mais velho. Ficou confuso? Se você tem um irmão mais velho, fica com a mão levantada. Continua. Agora pensa, você, estou falando direto para você. Pensa ter 7 irmãos mais velhos. Pode abaixar a mão, só pensa aí. 7 irmãos mais velhos. Eu com uma já era um abuso. Vai lá fazer, vai fazer. Fala que não. Eu obedecia até enquanto, se eu não obedecesse, eu apanhava, né? Aí depois eu cresci, minha irmã é baixinha, né? Aí eu cresci. Aí ela chegou uma época que ela virava pra mim, vai fazer, eu, se não o quê? E aí? Acho que isso acontece em mais lugares, não foi só na casa da minha mãe, né? Mas até lá foi uma luta, né? Tive que buscar muita água, tive que fazer muita coisa. Paciência. Minha irmã era pouco violenta comigo. Ela teve uma vez que eu, sei lá, que ela falou que era pra me fazer, eu virei pra ela, não vou fazer. Ela arrancou o tamanco e jogou na minha cara. Tá? Saí com alguns cortes na minha boca. Provavelmente eu fiz alguma coisa de errado depois, porque eu me conheço também, eu não lembro. Mas, né? Digamos que eu também não era uma criança muito fácil. Mas, agora pensa, 7 irmãos mais velhos. Esse é o 8º, querido. E aí, Deus tinha falado para Samuel, vai lá naquela casa tal, na casa de Jessé, e lá você vai encontrar o novo rei de Israel. E ele chegou
E, pô, filho mais velho, cara forte, alto, soldado, musculoso, que não é meu caso, mas, né, bonito. Samuel olhou e falou, é esse cara aqui, ó. Já veio pôr um dinheiro, ele quase falou, vai, fica de joelho aí, querido. Você vai ser o novo. Deus, para tudo. Não é esse. Pô, não, é outro. Vem cá outro. Pô, soldado também, né? É o segundo? Pô, mas o segundo filho? Ah, beleza. O segundo, tudo bem. Pô, pô, de 8? Se você pensar numa fila de 8, você é o segundo, você tá na ponta, irmão. Você tá bem. Pô, é esse cara aqui, né? Não. Ó, o terceiro, né? Bronze ali, ó. Medalha de bronze na chegada ao mundo. É esse cara. Não. Pô, Deus teve que dar uma dura em Samuel. Samuel, para de olhar aparência, estatura, porque não é isso que eu procuro. O homem vê aquilo que está diante dos olhos, mas eu vejo o coração. Tinha 7 filhos, foi passando um por um e Deus falava para Samuel, esse não. Chegou um momento que Samuel teve que apelar, pô, Jessé, mas não tem nenhum filho perdido aí, você não tem ninguém que você esqueceu de trazer para cá, para casa. Jessé, o pai, tá? O pai. Pô, tem um aí, mas tá cuidando de ovelha. Isso aí, pô. É esse que eu quero aqui. Era o único que estava trabalhando na hora. Era o único que estava trabalhando. Pô, você tem 7 filhos, tá parado em casa dando despesa, não fazendo nada. Se o 8º tá trabalhando, pô, Deus não é burro. É esse cara que eu quero. Pô, o cara vai trabalhar. Pô, é baixinho, é novinho, não tem experiência nenhuma em combate, mas é esse cara. Quando ele estava lá cuidando de ovelha, ele gostava de pegar uma harpa e louvar a Deus, não ficava parado em casa igual os outros irmãos. Pô, é esse cara. E Deus mostrou isso para Samuel e esse cara foi ungido. Então, primeira coisa, você quer conquistar alguma coisa na sua vida? Não seja como o 7 que ficou na casa do pai à toa. Vai trabalhar. De novo, fica a dica. E aí, pô, mas Davi, você olhava, assim, do jeito que a Bíblia fala, tá? E eu viajo. Quando eu leio a Bíblia, eu dou uma viajada, eu imagino as coisas que eu estou lendo na Bíblia. Eu começo a imaginar e eu expando, sabe? Eu vou longe. Do jeito que a Bíblia fala, pô, de olhar Davi e olhar para os outros irmãos devia dar dó. O mais baixinho, o mais, né? Pô, esse cara aqui mesmo. Davi não tinha nada, nenhuma característica naquele momento que alguém julgasse ser importante para ser rei. Mas ele tinha uma coisa, um coração voltado para Deus. E é isso. Não importa a sua diferença, não importa a forma como as outras pessoas te veem, não importa aquilo que as outras pessoas acham de você, o que importa é o que Deus acha de você. O que Deus vê em você, é isso que importa. Quando eu cheguei na igreja, eu já falei que eu não era muito fácil, né? Eu não era uma criança muito fácil. Na adolescência, normalmente a adolescência potencializa as coisas. Aí eu deixei de ser não muito fácil para ser bem difícil. Mas eu cheguei na igreja, adivinha em que momento? Nesse momento do ser bem difícil, na minha adolescência. Cheguei na igreja com 17 anos. Tinha acabado de fazer 17 anos quando eu vim para a igreja, primeira vez. E no meio de todo mundo, veio uma galera que estudava comigo, um monte de gente que estudava comigo veio. Umas 9 pessoas, 10 pessoas, por aí. Nem todas permaneceram, mas foram, cara,
eu não lembro de cabeça, tem tempo pra caramba também, é exigir demais da minha memória, mas veio aí cerca de umas 10 pessoas pra igreja. Eu fui o último. Porque me senti Davi, né? Fui o último. Só que eu fui o último num caso que era o seguinte. Os meus amigos me ligavam. William, tem um negócio, é o Arena, vamos pra lá. Eu, que igreja? Não, querido. Vou não, gosto disso não. Nem de crente eu gosto, obrigado. Nem de crente eu gosto. O que eu vou fazer na igreja? Você tá doido. Não, vamos sair, vamos para outro lugar. E o que vocês vão fazer lá? Vamos sair, vamos arrumar alguma coisa para fazer aí, cara. Amanhã eu não tenho hora para acordar mesmo. Vamos embora, vamos fazer outra coisa. Aí tinha um amigo meu que ele insistiu muito para mim. E ele ficava, vamos. Teve um dia que eu virei para ele e falei, deixa eu te falar uma coisa, se você quer conservar a amizade comigo, você nunca mais me chama para ir para a igreja. Beleza? Beleza. Então, nesse contexto, tá? Que eu cheguei na igreja. Aí, eu encontrei uma outra pessoa que eu não conhecia. Um dia que eu fui encontrar com os meus amigos, tinha um rapaz que era da igreja. Eu encontrei com ele na rua. Eles estavam saindo para um lugar. Eu estava com eles. Eles iam sair para outro lugar e eu não ia com eles. E não fui com eles. Aí, esse rapaz começou a trocar uma ideia comigo, começou a conversar comigo. Pregou para mim, eu, cara, beleza, bacana. Eu comecei a ver as coisas de uma forma diferente. Aí ele virou para mim, então vamos, e isso foi num sábado, aí ele virou para mim, então vamos na igreja hoje? Eu, não. Aí ele, por quê? Porque eu não quero. E fui embora para casa. Aí no outro dia eu já contei essa história 1000 vezes, então não vou repetir ela aqui de novo. Depois em um outro momento mesmo, porque o relógio está andando acelerado, eu estou levemente atrasado, mas onde eu quero chegar? De todos que vieram, eu era o que ninguém achava que ia ficar na igreja. Quando eu vim para a igreja, que eu falei para minha mãe, eu era menor de idade, eu precisava da autorização por escrito da minha mãe para ir por revisão de vidas. Aí eu fui conversar com a mãe, tem um negócio na igreja, é um encontro. A minha mãe já, eu vou ficar o final de semana fora. Minha mãe, não, é um encontro da igreja, mãe. Certeza? Aí eu, cara, nem minha mãe já tá acreditando em mim mais. Aí eu tive que chamar o líder da célula para ir lá em casa, para falar que se apresentou, foi lá, tal, explicou o que era a revisão. Minha mãe parou, cara, minha mãe, e eu amo muito ela, mas minha mãe sabe disso. Eu olhei, eu lembrei que eu tô sendo filmado, vai que, né? Mas minha mãe virou pra mim e falou, pode ir, não vai durar mesmo? Você não vai ficar muito tempo na igreja mesmo? Pode ir. E esse ano faz 17 anos que eu fui para revisão de vidas. Esse ano, eu estava conversando com o bispo, semana passada eu falei para o bispo, esse ano para mim é um ano especial. Além de ser os 20 anos do Arena, esse ano eu faço 34 de idade e eu faço 17 de convertido. Então, lá em novembro, vai marcar exatamente, que em novembro eu faço aniversário de revisão, vai marcar exatamente que metade da minha vida eu passei dentro da igreja. Aquilo que não era para durar, que ninguém achou que ia muito tempo. Mas por que eu estou te falando isso? Porque eu sou bom. Não! É porque as pessoas olhavam aquilo que estava fora. Mas Deus olhava para aquilo que estava dentro. Deus sabia do meu chamado. Eu não sabia. Se você me perguntar naquela época, eu concordaria com a minha mãe. Não vai durar mesmo. Eu também achei. Eu não fui. Não, eu vou tal, por revisão. Cara, eu quero saber o que é isso aqui. Depois eu saio fora. Depois eu vou embora. Meto o pé.
Mas Deus começou a trabalhar na minha vida e Ele começou a me mostrar que eu podia mais, que Ele via mais do que aquilo que as outras pessoas viam. Deus, Ele é especialista em ver o que está no seu coração, melhor do que você mesmo. Aquilo que você não sabe ao seu respeito, Deus sabe. E Ele quer te mostrar. E Ele quer te mostrar que você é mais do que você mesmo imagina. Então, queridos, entenda o seguinte, 3 pontos para você entender. Primeiro, a obra de Deus é para todo mundo. É para todo mundo. Você foi chamado, você foi escolhido, você está aqui por um motivo. E o evangelho é para todos. Bom, William, e aí muitas pessoas, quando eu falo que a palavra de Deus é para todos, mas tem um versículo que fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Tem sim. Quem faz essa diferenciação? Quem? Deus. Você acha que é Deus que olha e fala, não, esse aqui eu quero. Não, aquele ali não. Esse aí não precisa não. Não precisa nem pregar para esse cara aí que eu não quero ele não. É assim que funciona? Como que é então? Nós escolhemos, nós nos escolhemos para o reino de Deus, porque o evangelho é para todos, a oportunidade todos têm, mas você toma a sua decisão. Se você quer ser um dos que foram escolhidos e vão fazer parte do reino de Deus, ou não, isso depende de você, de mais ninguém. Mas o evangelho é para todos, o nosso dever é pregar para todo mundo, não importa a diferença. Outra coisa, deixa eu corrigir você em uma coisa, se você já pensou em pregar para alguém, poxa, eu queria muito que fulano viesse para a igreja. Fulano aqui no caso pode ser um familiar, um amigo, não sei, alguém próximo de você, e eu já escutei isso demais. Mas ele é difícil demais, vir para a igreja. Deixa eu te falar uma coisa, querido. É desses que o negócio vai andar. Não que dos outros não sejam, mas, cara, eu acho que Deus até olha com um carinho especial, porque Ele olha, estão duvidando de mim. Porque quando você fala que alguém é difícil, você não está duvidando da pessoa vir para cá, você está duvidando de Deus, porque se é Deus que convence, você está duvidando que Deus é capaz de fazer a obra. Toda vez que você fala que alguém é difícil demais, não, aquele ali não vem para a igreja não. Você está falando, Deus não é capaz de fazer. Para de pôr limite nas coisas que Deus não põe. Se Deus não pôs limite, quem somos nós para colocar? Quem somos nós? Para de achar que é difícil demais. Só faz. Para de pensar demais. A gente erra às vezes porque pensa demais. Tem gente que pensa pouco. E tem gente que pensa demais e não faz o que devia fazer. O louvor pode subir, por favor. Outra coisa, nem todos vão fazer da mesma forma que você faz. As pessoas são diferentes de você também. Entenda isso. Às vezes você quer que uma coisa seja dessa forma. Querido, o outro não é igual a você. Ele não pensa igual a você. E não é porque não foi do seu jeito que não é bom. Que não é bom. Não é assim. E por último, naquele momento que Davi foi ungido, naquele momento que Davi foi escolhido para ser o rei de Israel, Davi, baixinho, cuidava de ovelha, tal, pá. Lembra, né? Já falei disso. Não foi naquele momento Davi foi ungido, mas ele foi virar rei muitos anos depois. E ele, lembra que eu falei que os irmãos dele já eram, né, guerreiros e tal, ele ainda não. No meio do caminho aí, enquanto ele estava cuidando das ovelhas, ele teve que lutar com um urso. E ele teve que lutar com um leão.
desafios grandes para um mero pastor de ovelhas. Desafio muito grande, mas ele lutou e ele venceu. Então, Davi teve um momento na Bíblia que mesmo quem nunca foi cristão já ouviu falar disso. Davi teve um momento que ele se destacou. Qual que foi esse momento, querido? Golias. Golias, ele é extremamente importante. Quem era Golias? Gigante. Tá, gigante o quê? Tá, e o que é ser um filisteu? Ele é um inimigo. Então ele era um soldado inimigo gigante, que ele afrontou o exército de Israel, que era o povo de Deus. E sabe os guerreiros, sabe os caras, os bombadinhos de academia, aquele que você olha pro cara, pô, isso aí é presença. Esses caras olharam pro gigante e falaram: quê? Mas nem na bala que eu vou lá. E foram dias que o gigante afrontava o povo de Deus. E nenhum dos soldados se ergueu. Nenhum. E aí o que aconteceu? Lembra do pai? Virou pro pastor de ovelha, pro 8º filho dele, Davi: vai lá se levar comida pros seus irmãos. Eles estão em guerra, você precisa levar comida para ele. Tem 3 irmãos seus lá, vai lá servir eles. E ele foi, porque ele era obediente. Mas todo irmão mais novo, todo mundo que é mais novo é curioso. Todo mundo que é mais novo é curioso. Isso é de lei. E ele era curioso. E ele chegou, pô, viu o gigante lá gritando e tal. De que é isso aí, cara? Pô, não, o cara tá aí, né, metendo louco. Quero ver quem vai vir pra cima de mim e tal, e não sei o que. Mas e aí, mas ninguém foi. Não, ninguém foi. Pô, o tamanho do cara, velho. Ninguém foi. Mas, pô, e o rei já ofereceu. O rei já tá desesperado, já ofereceu a filha dele em casamento. Já, pô, o rei já tá louco da cabeça. Aí Davi parou. Eu vou lá. Ousado esse menino. Ousadia era uma característica de Davi. Não importa quem ele fosse, ele era ousado. E ele falou: pô, se eu tô do lado do exército, olha só, se eu tô do lado do exército de Deus e eu for lutar, e se Deus não me capacitar, aí estamos lascados mesmo. Aí a gente tem que perder mesmo. Mas se eu tô do lado certo, Deus vai me fazer prevalecer e eu vou avançar e as coisas vão acontecer. E Davi foi para cima e ele venceu Golias. A partir daquele momento, Davi entrou em destaque. Nem todo problema que é grande demais que surge na sua frente, esse problema não é para derrubar você, é para te promover. Quem seria Davi se não tivesse Golias na vida dele? Quem seria Davi se não tivesse um Golias para ele enfrentar? Sabe aquele problema que você está enfrentando? Ele é para te promover. É para você vencer, não é para te abalar, não é para te destruir. Fica de pé em nome de Jesus. Deus, Ele vai te fortalecer na sua diferença. Deus, Ele vai te engrandecer na sua diferença. Eu quero que você, nesse momento, se coloque em oração, se derrama diante de Deus, lembrando de todas as vezes que você se sentiu deslocado, diferente, que você não entendia por que você era diferente, que você não entendia as coisas, que você ficou triste, que você foi julgado, que você foi humilhado. Todas as vezes que você teve um problema grande demais, que até você duvidou que conseguiria, que você não entendeu que aquele problema fosse para te promover.
Todas as vezes que você se sentiu humilhado, Deus, Ele quer te mostrar que a sua diferença, na verdade, é a sua maior força. Em nome de Jesus. Ore, querido, ore. O louvor vai tocar baixinho, se derrama na presença de Deus. Você que quer vir aqui pro altar e quer orar aqui, fica à vontade, vem se ajoelhar no altar em nome de Jesus. Com uma melodia, Ele me encontrou e me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Ore, querido, se derrama na presença de Deus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, alcança cada um, conforta, meu Pai, o coração de cada um, meu Pai, que se sentiu deslocado, diferente. Deus, em nome de Jesus, mostra que o Senhor tem levantado, que o Senhor tem um propósito, em nome de Jesus, e que o teu filho não está sozinho, a tua filha não está sozinha. O Senhor o levantou, o Senhor tem um chamado, o Senhor não esqueceu. Oh Deus, se seu filho foi humilhado, a tua palavra diz que os humilhados serão exaltados. Levanta o teu filho, levanta o teu filho, em nome de Jesus. Olha, querido, não para de orar, se derrama na presença de Deus, deixa Ele cuidar de você, em nome de Jesus. Abre o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Você não precisa ter mais medo, você não precisa se sentir sozinho, você não precisa mais se sentir rejeitado, você não precisa mendigar atenção, amor. Você foi chamado por Deus, você é diferente por um motivo. Não importa qual seja a sua diferença, Deus vai te levantar, Ele vai te mostrar, e você tem um chamado de Deus. Deus te ama do jeito que você é, do jeito que você é, não importa como seja, Ele olha o seu coração e Ele te ama, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas do nosso Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Querido, eu quero fazer um convite para você que
está aqui hoje pela primeira vez, os nossos convidados, vocês estão aqui hoje pela primeira vez, eu quero te dar uma oportunidade de deixar esse Deus que nós pregamos aqui hoje, que nós cantamos, que nós louvamos, que nós pregamos sobre, esse Deus que nós falamos, que levantou Davi e que quer te levantar também. Nós vamos te dar a oportunidade de, nesse momento, você aceitar Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida. Você que ainda não fez essa oração, você que quer aceitar Jesus na sua vida, quem quer fazer essa oração? É uma oração simples, aceitando Jesus para ser Senhor de sua vida. Quem quer fazer essa oração? Você quer se reconciliar também com Deus, se for o caso? Alguém? Pode vir aqui na frente. Pode vir. Tudo bem? Como é que é seu nome? E aí? Eu ia falar, se eu conheço. Mais alguém? Pode vir sem timidez. Qual que é seu nome? Gabriela. Tudo bem? Você é? Juliana. Você está acompanhando. Glória a Deus. Queridas, deixa eu explicar um negócio para vocês. Vem cá. Só para mim, deixa eu só falar Vocês me ajudam? Arena, vocês me ajudam com essa oração? Amém? Então na hora que eu vou falando, vocês vão repetindo. Na hora que eu falar o meu nome, vocês falam de vocês. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu, William, nessa noite me entrego ao Senhor. Te peço, perdoa os meus pecados e me lava com teu sangue. Me aceita como filho. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu te aceito como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, além de ter festa nos céus, a palavra de Deus fala que você recebe uma nova família também. E essa família também te recebe em festa. Quero que você olhe para trás agora em nome de Jesus. Essa é a sua nova família.
vez que nós estávamos orando por vocês, nós oramos por cada um de vocês. Obviamente que a gente ainda, nem todos nós citávamos os nomes de vocês, que a gente ainda não conhecia, mas vocês são muito especiais para nós desde sempre. Eu, em nome do Arena, já falo para vocês que nós amamos vocês muito. Além disso, nós queremos te dar um presente. Ali tem um rapaz, um topetudinho ali, bonitinho, que tá segurando uma placa falando que nós estávamos esperando por você. Aí na hora que eu falei, abaixou, né? Vocês vão ali, a gente vai te dar um presente. Quero que vocês podem ir lá onde que ele tá, ele vai acompanhar vocês. Vocês vão receber um presente nosso. Amém, Helena? Glória a Deus. Querido, e não deixe de estar longe desse movimento. Entenda que você faz parte dessa história. São 20 anos de Arena Jovem e você faz parte dessa história. Semana que vem, presta atenção em mim, semana que vem eu tenho um compromisso com vocês. Nós vamos lançar a Conferência Arena Jovem oficialmente semana que vem, com todos os valores, tudo que, sabe, tudo, a gente vai falar tudo aqui pra vocês. Semana que vem a gente revela tudo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração para que a gente possa encerrar. Feche seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, cuida de cada um de nós, meu Deus, na volta para casa, para onde nós formos, que o Senhor esteja nos protegendo, nos guardando. Hoje, meu Pai, o Senhor nos ensinou que nós somos especiais nas nossas diferenças, do jeito que nós somos, que o Senhor nos valoriza, o Senhor nos aceita e o Senhor vai nos levantar em nome de Jesus. Que a Tua mão, a Tua presença, a Tua graça seja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Te agradecemos por mais um dia, mais um momento na Tua presença, em nome de Jesus. Amém.